De onde você está me ouvindo agora? É noite aí também? E que horas são no seu relógio? Respire fundo, ajeite-se de forma confortável e permita-se relaxar, porque a história de hoje vai levar você para um lugar distante, sombrio e fascinante. Antes de adormecer, imagine-se viajando no tempo, caminhando por ruas antigas, até ser levado para o coração do maior império que o mundo já conheceu. Hoje, você não é apenas um espectador, você é o protagonista de uma jornada onde cada detalhe será sentido na pele. Estará preso, sozinho, em uma cela úmida de pedra, cercado por ecos, correntes e olhares silenciosos. Do lado de fora, Roma vibra com sua grandeza, mercados cheios, guardas em patrulha, gladiadores aguardando o Coliseu. Mas dentro das paredes da prisão, a sensação é outra: espera, incerteza e o peso do destino que se aproxima. Nesta experiência, você vai explorar o cotidiano de um prisioneiro romano, refletir sobre justiça, observar guardas imponentes e imaginar rotas de fuga. Será que você conseguiria escapar ou aceitaria seu destino? Deixe-se levar, a história está prestes a começar. Você desperta em silêncio. A primeira sensação é a do frio. Ele não vem apenas do ar, mas das pedras que tocam sua pele, como se cada fragmento da parede carregasse séculos de histórias esquecidas. Seus olhos demoram alguns instantes para se acostumar à penumbra. A luz que entra é fraca, filtrada por uma pequena abertura alta demais para que você alcance. Ainda assim, é suficiente para revelar contornos ásperos, marcas de ferrugem e o espaço estreito que agora o aprisiona. O chão é irregular, coberto por poeira, fragmentos de palha e umidade. Cada respiração traz o cheiro pesado da prisão: ferro oxidado, suor antigo, madeira encharcada. Há também um som quase imperceptível, um gotejar constante, vindo de algum canto invisível. É como se o tempo fosse marcado não por horas, mas por gotas que caem sem pressa, uma após a outra. Você tenta se mover, sente o peso das correntes em seus tornozelos, frias e ajustadas demais, como se quisessem lembrar a todo instante que você não tem escolha. O silêncio ao redor não é completo. De vez em quando, o eco distante de passos ressoa em corredores de pedra. Você não os vê, mas sabe que não está sozinho. A cada batida lenta do coração, cresce a consciência de onde está. Este não é um lugar comum. Você está em Roma. Mais do que isso, você está preso no coração do Império Romano, dentro de muros que sustentam não apenas pedra, mas poder. Por um instante, seus pensamentos se confundem. Como chegou até aqui? Foi acusado de algo? Foi confundido com outro? Ou teria caído em desgraça por um motivo que nem ao menos compreende? Perguntas se acumulam, mas respostas não vêm. Tudo o que existe é a sensação de isolamento e a certeza de que o tempo, ali dentro, se arrasta de forma cruel. Você toca a parede ao lado. A superfície é áspera, fria, quase cortante em alguns pontos. Marcas riscadas no reboco chamam sua atenção. Números, símbolos, talvez sinais deixados por outros que já estiveram ali. É impossível decifrar, mas cada risco é como um sussurro que atravessa o tempo, lembrando que muitos passaram por aquela mesma prisão e poucos saíram para contar. O corpo pede descanso, mas a mente permanece desperta. O silêncio não é tranquilo, é denso, carregado, parece que até a escuridão observa. Então, mais uma vez, você escuta passos. Eles se aproximam lentamente, firmes, marcados pelo som metálico de sandálias reforçadas. Guardas. Você não os vê, mas pode sentir a presença deles. É o peso da disciplina romana, rígida e inabalável. E ali, na primeira noite de sua prisão, uma certeza começa a nascer. Este é apenas o começo de uma experiência que pode levá-lo ao limite. A pergunta ecoa, silenciosa dentro de você. Se houvesse uma chance, você teria coragem de escapar? O tempo passa devagar ali dentro. É difícil dizer se são minutos ou horas desde que você abriu os olhos. O espaço ao redor parece pequeno demais para ser chamado de cela, mas grande o suficiente para que o silêncio tenha ecos.
Cada detalhe contribui para uma atmosfera pesada, como se a prisão em si fosse um ser vivo, observando e sufocando seus ocupantes. A luz que entra pela abertura no alto da parede não ilumina de verdade. Ela apenas insinua formas. Você percebe a umidade escorrendo em manchas escuras, como veias de água fria correndo pela pedra. O chão, irregular, traz a marca do tempo. Partes polidas pelo atrito de correntes, outras cobertas por poeira acumulada, outras ainda manchadas por algo que já secou há muito. Talvez sangue, talvez vinho derramado em desespero. É impossível saber. O ar é pesado. Carrega o cheiro de metal, suor antigo e madeira que nunca vê o sol. Há uma mistura de ferrugem e mofo, como se cada inspiração fosse um lembrete de que o mundo lá fora está distante, inalcançável. A cada respiração, você sente o ar raspando na garganta, seco e úmido ao mesmo tempo. No canto, há um feixe de palha. Não é cama, mas um amontoado improvisado que sugere onde um corpo pode repousar. O toque é áspero, incômodo, impregnado de poeira. Ainda assim, é o único ponto que lembra algum conforto em meio ao frio da pedra. Você se aproxima da porta. É uma grade pesada, feita de ferro grosso, que revela apenas sombras além do corredor. Entre os intervalos das barras, o mundo parece continuar, mais distante. O corredor é iluminado por tochas presas em suportes de ferro, que lançam sombras trêmulas nas paredes. À medida que a chama oscila, o espaço ganha vida. As paredes parecem se mover, como se estivessem respirando. O som mais constante continua sendo o gotejar. 1, 2, 3 gotas. Intervalos longos, sempre iguais. O ritmo se mistura ao do coração, criando uma espécie de compasso silencioso. Às vezes, esse som é interrompido por algo distante, o ranger de uma porta, uma corrente arrastada, um grito abafado que ecoa por instantes antes de desaparecer. E então, novamente, o silêncio domina. Você percebe que o espaço não está vazio de histórias. Cada pedra, cada marca na parede parece guardar lembranças daqueles que já estiveram ali. É como se o ambiente fosse feito não apenas de pedra, mas de memórias. Algumas recentes, outras antigas demais para serem lembradas. Enquanto observa, nota que o tempo se confunde. A prisão não oferece relógio, nem sol, nem estrelas, apenas escuridão e sombra. A diferença entre dia e noite perde o sentido. O único marcador é o próprio corpo, que alterna entre a exaustão e a resistência. No coração daquela cela, você entende. O ambiente não é apenas físico, ele é psicológico. Cada detalhe foi feito para desgastar não só a carne, mas também a mente. A prisão romana é mais do que pedra e ferro. É um reflexo do poder que domina tudo ao redor. E você, agora, faz parte dela. Você começa a perceber que não está sozinho. O silêncio da prisão não é absoluto. Ele esconde vozes, respirações e movimentos discretos. Aos poucos, seus ouvidos captam os sons vindos de celas próximas. Um suspiro longo, um pigarro abafado, um arrastar de correntes. Pequenos sinais de que, além de você, outros também aguardam o destino dentro daqueles muros. No início, ninguém fala claramente. Apenas murmúrios quase inaudíveis percorrem o corredor. Cada um parece guardar as próprias palavras, como se fosse perigoso revelar demais. Mas, com o passar das horas, você distingue fragmentos de diálogos em línguas diferentes. Alguns falam em latim simples, outros em dialetos que não compreende. Roma é o centro do mundo conhecido, e seus prisioneiros vêm de todos os cantos conquistados pelo Império. De tempos em tempos, um guarda passa lentamente. O som metálico de sua armadura ecoa entre as paredes. Nesse momento, todos os ruídos cessam. Ninguém ousa falar. Apenas o silêncio permanece, pesado, até que os passos se afastam. Então, aos poucos, os murmúrios voltam, como se a prisão respirasse novamente. Você observa através das barras da cela. Às vezes, o movimento de uma sombra denuncia a presença de alguém em frente a outra grade. Um olhar rápido, perdido na penumbra, encontra o seu por um instante. É um olhar cansado, mas carregado de histórias. Talvez de dor, talvez de esperança.
Você não sabe, mas sente que cada prisioneiro ali carrega um passado tão pesado quanto suas correntes. A rotina é marcada pela espera. Pela manhã, ou o que parece ser manhã, guardas trazem recipientes de madeira com água turva e pedaços de pão duro. O alimento não mata a fome, apenas a mantém suspensa, como se a sobrevivência fosse concedida em pequenas doses. Alguns presos avançam sobre o pão como animais famintos. Outros apenas o observam, resignados, sabendo que amanhã será igual. À noite, ou o que se imagina ser noite, a prisão muda de tom. O frio se intensifica, a umidade cresce e os sons se tornam mais claros. É quando surgem os lamentos. Alguns choram baixinho, tentando não chamar a atenção. Outros rezam em línguas que você não reconhece. Há também quem murmura para si mesmo, repetindo frases sem sentido, talvez para não enlouquecer no silêncio. A convivência, mesmo à distância, cria uma sensação estranha. Você não fala com ninguém, mas sente que faz parte de algo coletivo. É como se todos estivessem unidos por uma mesma espera, a do julgamento, a da execução ou, quem sabe, a improvável liberdade. Às vezes, um preso desaparece. Guardas vêm, abrem a cela, levam-no consigo. O som das correntes acompanha cada passo. Nenhum dos que partem retorna. Os que ficam observam em silêncio, sem fazer perguntas. O destino de quem é levado já é conhecido, ainda que ninguém ouse pronunciar em voz alta. Assim, dia após dia, ou noite após noite, a prisão mantém seu ciclo. Um ciclo de murmúrios, silêncios, passos e ausências. Você começa a entender. O cotidiano dos prisioneiros não é feito apenas de correntes. É feito de espera. E a espera, naquela escuridão, pesa mais do que o ferro. Enquanto permanece na cela, você começa a perceber que o mundo lá fora continua a girar. O som não é forte, mas suficiente para ser sentido. Passos leves de cidadãos caminhando pelas ruas, o tilintar distante de carruagens sobre o paralelepípedo, vozes conversando em tons variados, alguns risos que escapam entre as portas. Cada som cria uma sensação estranha de movimento, de vida, de liberdade que não está ao seu alcance. Mesmo preso, você sente a grandiosidade da cidade. Um eco distante lembra ao mercado matinal, cheio de cheiros, cores e pessoas apressadas. Talvez comerciantes negociando, crianças correndo entre barracas, cães latindo de forma alegre. Ao longe, o som metálico de um ferreiro trabalhando bate ritmicamente, quase como um coração que pulsa na cidade. Roma não para, mesmo quando você parece parado no tempo. O contraste é profundo. Sua prisão é fria, silenciosa, com luz escassa e paredes de pedra que absorvem todos os sons. Lá fora, a cidade é viva, aberta, cheia de cores, calor humano e movimento constante. Cada ruído, cada eco da vida que segue sem você faz seu isolamento parecer mais denso, mas também mais real, mais palpável. Você começa a imaginar a vida além das grades. Pessoas caminhando por ruas largas, templos com colunas majestosas, fontes com água cristalina refletindo a luz do sol. Talvez gladiadores treinando, músicos tocando, crianças brincando. Tudo isso existe, mas como se estivesse através de uma janela invisível. Você vê, ouve, sente, mas não participa. A sensação é ao mesmo tempo agradável e melancólica. A cidade pulsa com cores e sons, com risos e conversas, enquanto você permanece no silêncio e na sombra. É um lembrete de que a vida segue seu curso, independentemente de quem está dentro das grades. E ainda assim, há beleza em observar. Você percebe pequenos detalhes, o aroma de pão saindo do forno do mercado, o som distante de uma flauta tocando, passos leves sobre o paralelepípedo que parecem ecoar com um ritmo quase musical. Cada detalhe é um convite para imaginar histórias, pessoas, momentos que se cruzam naquele espaço urbano. À medida que o dia avança, ou à noite, você não consegue mais diferenciar, a cidade muda de ritmo. O comércio diminui, as vozes se tornam mais suaves e os sons ganham tons diferentes sob a luz das tochas e das lanternas. Roma adormece aos poucos, mas nunca completamente.
Ela permanece viva, pulsante, enquanto você observa do seu pequeno refúgio de pedra. Por um instante, você percebe que, mesmo preso, não está totalmente desconectado. A cidade oferece sinais de vida, lembrando que, embora limitado pelo espaço físico, você ainda é parte de algo maior. Cada som, cada sombra, cada cheiro carregam uma história que você apenas começa a compreender. E assim, no silêncio da sua cela, com a cidade respirando lá fora, você se dá conta. A vida continua, mesmo quando você parece parado. E nesse contraste, há espaço para imaginar, refletir e talvez começar a compreender o verdadeiro peso de estar preso e, ao mesmo tempo, vivo. Enquanto você observa a cidade pulsar lá fora, sua mente começa a vagar para a estrutura que mantém Roma unida. Suas leis, seus tribunais, sua justiça. Dentro das grades, você sente o contraste entre a ordem imposta fora e o silêncio pesado dentro da prisão. Cada detalhe da vida romana parece cuidadosamente planejado, uma engrenagem complexa em que cada cidadão, livre ou preso, desempenha um papel. Você imagina os juízes e magistrados, vestidos com togas brancas, sentados em tribunais elevados, observando os cidadãos com olhos atentos. Palavras são pronunciadas com precisão, argumentos apresentados com cuidado, enquanto o destino de alguém pode ser decidido por uma única sentença. Há algo fascinante nessa disciplina, nesse sistema que mistura razão, tradição e autoridade. O conceito de justiça em Roma não é apenas sobre punição, é sobre manter equilíbrio, ordem e respeito ao império. Até os prisioneiros fazem parte desse equilíbrio, lembrando que cada ação tem consequência e cada escolha um peso. Você percebe que estar preso ali não é apenas sobre confinamento físico, mas sobre o papel que cada indivíduo desempenha dentro de uma sociedade organizada e poderosa. Mesmo sem compreender todos os detalhes legais, você consegue sentir a intenção por trás das leis: proteger o que é considerado essencial para o funcionamento do império. Mas também há uma certa rigidez, uma disciplina que não permite desvios. Cada cidadão é observado, cada ação é notada, e o império funciona como uma grande máquina, silenciosa e constante. Enquanto reflete, você observa o movimento da cidade mais uma vez. Guarda passando, comerciantes fechando barracas, vozes que se tornam distantes. Tudo parece parte de um grande ciclo, onde cada elemento, até mesmo você ali na cela, cumpre um papel. O silêncio da prisão contrasta com a ordem lá fora, e você entende que a justiça romana existe tanto no espaço aberto quanto nas paredes frias do confinamento. Há também um sentimento de respeito silencioso. Não há necessidade de medo explícito para que a lei seja seguida. A disciplina, a previsibilidade e a consistência da justiça criam uma atmosfera em que todos sabem seu lugar, mesmo que ninguém fale. Essa percepção lhe provoca uma estranha mistura de admiração e inquietação, enquanto observa como a cidade vive dentro de regras invisíveis e inquebráveis. Você fecha os olhos por um instante, imaginando como seria caminhar livremente pelas ruas da cidade, sentindo o mesmo ritmo, mas sem restrições. Cada passo fora da prisão seria um lembrete do poder das leis, da organização e da história que moldou Roma. Mesmo confinado, você sente-se parte desse tecido complexo, como uma pequena peça em uma engrenagem gigantesca que mantém o império vivo. E assim, enquanto o dia se aproxima ou se afasta, você permanece na cela, não apenas como prisioneiro, mas como observador de uma sociedade que existe em todos os detalhes: justiça, ordem e disciplina, permeando cada pedra, cada rua e cada sombra da cidade eterna. Enquanto você permanece na cela, o som das botas sobre o chão de pedra anuncia a presença das guardas. Primeiro, um eco distante, quase imperceptível, mas suficiente para despertar a atenção de todos. O ritmo dos passos é constante, preciso, quase musical em sua regularidade. Cada batida metálica ecoa pelas paredes, reverberando na pedra e na mente de quem observa. As guardas não falam muito. Sua autoridade não depende de palavras, mas da presença silenciosa.
A armadura reflete a luz das tochas, criando brilhos que se movem como fantasmas ao longo dos corredores. Cada detalhe é meticulosamente calculado: o movimento, a postura, a cadência dos passos. Eles são a expressão do poder romano em forma física, lembrando que a ordem e a disciplina se estendem até mesmo dentro das paredes da prisão. Você observa o efeito dessa presença sobre os prisioneiros. Pequenos gestos desaparecem, murmúrios cessam, o silêncio se instala com força quase tangível. A simples passagem de uma guarda cria uma sensação de alerta constante, um lembrete de que cada ação é percebida, mesmo na mais completa escuridão. É um controle sutil, psicológico, que mantém a ordem sem necessidade de violência. O corredor se torna um palco em que a disciplina é encenada. Cada passo, cada giro da armadura, cada sombra projetada na parede reforça a hierarquia invisível que rege o espaço. Não é preciso gritos, nem punições imediatas. A própria presença das guardas é suficiente para que todos se mantenham dentro de limites invisíveis. Você percebe que essa disciplina silenciosa tem um efeito profundo. Ela molda o comportamento de todos, incluindo o seu próprio. Cada movimento é pensado, cada respiração medida. A sensação de ser observado cria uma tensão calma, uma consciência constante de que nada passa despercebido. Mesmo sem interação direta, você sente que cada gesto conta, que cada olhar pode ser registrado e que o Império observa até nos detalhes mais discretos. À medida que a guarda se afasta, o corredor parece respirar novamente. Murmúrios retornam, passos leves são ouvidos e a rotina se reinicia. Mas o impacto da passagem permanece. Você entende que o controle não está apenas nas correntes, nas grades ou na cela em si. Ele está no ambiente inteiro, nas sombras, nos ecos e nos passos que reverberam pela pedra. E mesmo no silêncio que retorna, a presença das guardas continua a moldar sua percepção. Você sente o poder de Roma não como ameaça explícita, mas como uma força constante, calma e inescapável, que mantém o equilíbrio do império e o ritmo da vida, mesmo para quem está confinado. Enquanto observa, você começa a perceber que essa presença é, de certa forma, parte do aprendizado da experiência. Ela ensina disciplina, paciência e percepção. E na quietude da prisão, cada passo ecoado pelas guardas é um lembrete silencioso de que você faz parte de algo maior, de um sistema cuidadosamente construído, onde até mesmo a espera e o silêncio têm significado. O tempo dentro da prisão parece diferente do mundo lá fora. Ele não corre, não se adianta, simplesmente se estende, como um tecido invisível que envolve tudo e todos. Cada minuto se alonga, cada segundo se torna quase palpável. Você observa o espaço à sua volta e percebe que não há indicadores claros. O sol não entra mais, o relógio não existe e até o som distante da cidade parece desligado da rotina da cela. A espera é silenciosa, mas intensa. Cada ruído, cada gotejar da água, cada passo distante das guardas é registrado com atenção. O cérebro se ajusta a essa lentidão, a mente se torna mais sensível, captando detalhes que antes passariam despercebidos. O leve rangido de uma porta, o suspiro contido de um prisioneiro ao lado, a vibração sutil das correntes que se movem lentamente. Tudo parece carregar um significado próprio, uma mensagem silenciosa sobre o tempo e a existência. Você sente o peso da incerteza. Qual será o seu destino? Cada pensamento gira em torno disso, sem respostas concretas. A mente busca sinais, pistas, qualquer coisa que possa indicar se haverá liberdade ou se a noite será longa e sem fim. Mas nada se revela. A única certeza é que a espera continua. Enquanto observa os outros prisioneiros, percebe que todos lidam com o tempo de maneiras diferentes. Alguns fecham os olhos e tentam dormir, buscando descanso na ilusão de que o sono encurta os momentos. Outros permanecem em silêncio absoluto, imóveis, como se a própria paciência pudesse mudar a própria situação. E há aqueles que se movimentam lentamente, contando passos, ajustando correntes, talvez para manter a sensação de controle sobre algo que, na verdade, não podem dominar. Mesmo nesse ambiente restrito, a mente cria rotas de escape imaginárias, caminhos que poderiam ser percorridos se apenas houvesse uma chance.
Cada sombra na parede se torna uma porta possível. Cada som distante do corredor se transforma em sinal de oportunidade. Mas, por enquanto, tudo é apenas imaginação. O silêncio contínuo permite reflexões profundas. Você pensa na própria vida, nas escolhas que o trouxeram até aqui, na fragilidade do tempo e na forma como ele é sentido. Cada hora parece carregar múltiplos significados: espera, esperança, medo e aprendizado silencioso. A prisão, embora física, é também um espaço mental, um lugar onde cada pensamento pesa quase tanto quanto as correntes nos tornozelos. E assim, enquanto o dia se confunde com a noite e o mundo lá fora segue seu ritmo distante, você permanece na cela, absorvendo cada detalhe do silêncio e da espera. A percepção do tempo torna-se quase meditativa, ensinando paciência e atenção, preparando você para aquilo que ainda está por vir. Porque, na prisão romana, a maior força não está nas grades ou nas guardas, está na espera e na maneira como cada prisioneiro aprende a sentir, a observar e a refletir enquanto o destino lentamente se revela. Enquanto a noite avança e o silêncio da prisão se torna quase sólido, sua mente começa a viajar. As grades e paredes não mudam, mas os pensamentos encontram caminhos invisíveis. Você começa a imaginar: e se houvesse uma saída? Cada sombra na parede se transforma em uma porta em potencial. Cada som distante do corredor em sinal de oportunidade. Você observa os detalhes da cela com atenção renovada. As correntes, enferrujadas em certos pontos, chamam sua atenção. Pequenas rachaduras nas pedras sugerem espaços que poderiam ser explorados, ainda que de forma imaginária. Tudo é minucioso. Cada detalhe desperta possibilidades que talvez não existam, mas que fazem sua mente se sentir viva e ativa, mesmo no confinamento. A cada passo das guardas pelo corredor, você aprende algo sobre o ritmo delas, os intervalos entre seus movimentos, a cadência de suas respirações. Essa observação não é fruto de pressa ou medo, mas de percepção calma e paciente. Você percebe padrões sutis que talvez pudessem ser explorados, caso a oportunidade surgisse. Enquanto imagina essas possibilidades, a reflexão se aprofunda. A fuga não é apenas um ato físico, é uma escolha mental, um exercício de criatividade e paciência. Você pensa nas consequências de cada decisão, mesmo em sua mente. Se tentasse escapar, o que aconteceria? A simples imaginação dessas alternativas cria uma sensação de controle, de poder silencioso sobre uma situação que parece completamente restritiva. Os outros prisioneiros continuam suas rotinas silenciosas. Alguns dormem, alguns murmuram para si mesmos, outros permanecem imóveis, observando o nada. Você percebe que cada um possui sua própria forma de lidar com a espera, suas próprias estratégias silenciosas para sobreviver ao confinamento. E ao refletir sobre isso, sente uma conexão silenciosa. Todos compartilham a mesma limitação, mas cada mente encontra caminhos diferentes para lidar com ela. Você volta sua atenção para a luz que entra pela pequena abertura da cela. Apesar de mínima, ela ilumina detalhes que antes passavam despercebidos. Uma rachadura mais profunda, um fragmento de pedra solto, um padrão no chão que poderia indicar algum tipo de caminho ou passagem. Nada é concreto, mas cada observação reforça a sensação de que, mesmo dentro da prisão, há espaço para pensar, planejar e imaginar alternativas. E então você se dá conta. A fuga não é apenas física, ela começa na mente. Cada percepção, cada detalhe observado, cada cálculo silencioso é parte de um processo que mantém a mente ativa e desperta. Mesmo preso, você encontra liberdade na atenção, na paciência e na imaginação. Enquanto a noite continua, a cela permanece a mesma, mas algo mudou dentro de você. A prisão agora não é apenas confinamento, é também um espaço de aprendizado, de observação e de possibilidades, onde cada sombra e cada detalhe oferecem pequenas faíscas de esperança. Enquanto permanece na cela, o silêncio permite que sua mente viaje ainda mais longe. Você começa a sentir o peso do tempo, como se as pedras ao seu redor carregassem memórias invisíveis.
Cada marca nas paredes, cada rachadura no chão parece contar histórias de quem passou por ali antes de você. Não são apenas os prisioneiros recentes, mas homens e mulheres de eras passadas, cujas vidas se entrelaçam silenciosamente com a sua, mesmo que você nunca tenha conhecido seus nomes. Você imagina os passos apressados de soldados que marcharam pelos corredores, prisioneiros que esperaram ansiosos por julgamentos, pelo toque de liberdade ou pelo destino desconhecido. Cada um deixou um traço, um eco que permanece nas paredes frias. A prisão se torna, assim, um espaço de memórias acumuladas, um lugar onde o tempo se dobra e se sobrepõe, unindo o passado e o presente de forma quase tangível. Enquanto observa o ambiente, você percebe que está participando de algo maior do que si mesmo. A prisão não é apenas um confinamento físico, ela é também uma testemunha silenciosa da história do Império. Cada pedra, cada barra de ferro, cada centímetro de parede mantém registros invisíveis de vidas humanas que, de alguma forma, moldaram o espaço. Você pensa nos prisioneiros de diferentes origens, vindos de regiões distantes, falando línguas diversas, carregando costumes e lembranças que você jamais conhecerá. Todos compartilham o mesmo espaço, todos são testemunhas silenciosas do mesmo momento histórico, ainda que cada um viva a experiência de maneira única. Essa percepção traz um sentimento misto de admiração e reflexão. Há algo profundamente solene em estar ciente de que, apesar de sua condição de prisioneiro, você faz parte de uma continuidade histórica. Cada gesto, cada pensamento, cada observação é agora registrado, não apenas na sua memória, mas também no eco do tempo que parece impregnado nas paredes da prisão. Enquanto os sons da cidade distante chegam até você, passos apressados, vozes, risos que atravessam as grades, percebe-se que a vida continua como sempre continuou. E ainda assim, dentro da prisão, há aprendizado, há observação, a percepção do que significa fazer parte de algo maior, de um império que respira, mesmo quando você está confinado. E por um instante, você sente uma estranha conexão. Não está sozinho, apesar do silêncio e da escuridão. Todos aqueles que passaram antes de você, todos os prisioneiros de todos os tempos, deixaram um rastro de existência que agora se entrelaça com a sua própria. O peso da história não é opressor, é profundo, silencioso, quase meditativo. Naquele espaço fechado, você entende que ser prisioneiro não é apenas uma condição física. É também uma experiência de consciência, de reflexão e de pertencimento. A história pulsa ao seu redor e você, mesmo confinado, torna-se parte dela. A escuridão se instala lentamente sobre Roma, envolvendo ruas, praças e corredores da cidade. Mesmo da prisão, você percebe a mudança sutil do ambiente. Os sons mudam de ritmo, as vozes diminuem, os passos se tornam mais lentos, o tilintar de carruagens se torna menos frequente, e o murmúrio constante do comércio desaparece. A cidade respira de forma diferente à noite, mais calma, introspectiva, quase como se estivesse preparando-se para descansar. Da sua cela, a vida lá fora parece distante, mas ainda perceptível. As sombras projetadas pelas tochas dançam nas paredes, formando padrões que se movem com o vento. Você observa as luzes nos altos edifícios e nas ruas, pequenas centelhas de vida que resistem à escuridão. Cada brilho indica uma história acontecendo, mesmo que você não possa compreendê-la totalmente. Você percebe detalhes que durante o dia poderiam passar despercebidos: o som de passos leves no paralelepípedo, o bater suave de portas sendo trancadas, o sopro do vento que movimenta folhas secas e espalha aromas distantes de pão recém-assado ou ervas dos mercados. Tudo parece mais nítido, como se a noite revelasse a cidade de forma mais íntima, mais próxima da essência do lugar. Mesmo preso, você se sente conectado. A prisão permanece silenciosa, mas o mundo lá fora pulsa suavemente. Cada som, cada sombra, cada aroma transporta sua mente para ruas que não pode percorrer, praças que não pode explorar e monumentos que não pode tocar. E ainda assim, essa percepção cria uma sensação de pertencimento. Você faz parte de algo maior, mesmo sem movimento físico. A noite em Roma também traz reflexões silenciosas.
Você pensa sobre a continuidade do tempo, sobre a vida que segue independentemente de sua própria situação. Percebe que a cidade é antiga, cheia de histórias acumuladas, e cada noite repetirá o mesmo ciclo que ocorreu centenas de anos antes. Guardas caminham, passos firmes e regulares, mantendo a ordem com paciência silenciosa. A vida dentro da prisão segue seu ritmo, paralelo ao da cidade, mas diferente, como se ambos os mundos coexistissem sem jamais se tocar totalmente. À medida que os minutos se estendem, você observa as luzes diminuírem, as ruas esvaziarem e o vento carregar o cheiro da cidade adormecendo. Mesmo na escuridão, há beleza na percepção de vida. A noite não é apenas ausência de luz, é tempo de reflexão, de atenção aos detalhes, de perceber a cidade viva através dos sons, sombras e sensações. Na cela, você se sente contemplativo. A prisão e a cidade formam um contraste harmonioso, confinamento e liberdade, silêncio e som, escuridão e luz. Tudo coexistindo em um ritmo que ensina paciência e percepção. E enquanto a noite prossegue, você entende que mesmo confinado, mesmo isolado, ainda é possível sentir a vida pulsando, aprender com o silêncio e perceber a grandiosidade de Roma através das pequenas coisas que escapam aos olhos de quem apenas passa pelas ruas. O dia parece surgir de forma lenta, quase tímida, trazendo consigo a promessa de novos sons, novas sombras e novas percepções. Dentro da cela, você permanece imóvel por alguns instantes, absorvendo a tranquilidade do ambiente e refletindo sobre tudo o que vivenciou. Cada momento de silêncio, cada sombra, cada detalhe observado transformou-se em aprendizado silencioso. Você percebe que a prisão não foi apenas confinamento físico. Ela foi também um espaço de introspecção, de observação e de percepção do mundo em sua forma mais pura. Cada passo das guardas, cada gotejar de água, cada murmúrio distante moldou uma compreensão sutil do que significa existir em um espaço limitado, enquanto a vida continua incessante do lado de fora. A sensação de pertencimento à história de Roma permanece viva. As pedras carregam memórias, que agora se entrelaçam com as suas próprias. Você entende que o tempo é mais do que horas de minutos. Ele é feito de experiências, de observações, de pequenos detalhes que constroem uma narrativa maior. Cada respiração dentro da prisão é uma oportunidade de se conectar com esse fluxo contínuo, de compreender que cada existência, mesmo confinada, tem significado. Ao olhar para a pequena abertura da cela, você vê a cidade começando a despertar. Os primeiros passos apressados ecoam nas ruas. Vozes suaves se misturam ao som de carruagens, e a luz do sol penetra com delicadeza, iluminando a cidade e, de maneira simbólica, a sua própria compreensão. A vida lá fora continua, e você agora a percebe com uma sensibilidade renovada. Você sente que a experiência na prisão, embora restritiva, preparou sua mente para o futuro. Cada observação feita, cada momento de reflexão, cada sombra e cada detalhe do ambiente formaram uma percepção mais profunda da realidade. A paciência e a atenção adquiridas nesse isolamento tornam-se ferramentas silenciosas para enfrentar desafios que ainda virão. Há também uma sensação de leveza. O confinamento já não é apenas barreira, tornou-se espaço de aprendizado e conexão. Você entende que mesmo em situações limitadas, há sempre espaço para imaginar, refletir e se preparar para o que virá. Cada pensamento é um passo silencioso em direção à liberdade interior, uma liberdade que ninguém pode tirar, nem grades, nem sombras, nem silêncio. E assim, você se prepara para a vida que espera lá fora, para os passos que ainda dará, para as escolhas que serão feitas. Cada instante de reflexão fortalece a mente, aguça os sentidos e permite que a experiência na prisão seja transformada em conhecimento, percepção e resiliência. Enquanto o sol sobe mais alto, iluminando Roma com calor e luz, você percebe que o confinamento físico chegou ao fim, mas o aprendizado permanece. A prisão ensinou algo que o mundo lá fora nem sempre oferece: a capacidade de observar, compreender
e valorizar cada detalhe da existência. E com essa compreensão, você se sente pronto. Pronto para enfrentar a liberdade, para caminhar pelas ruas de Roma, para sentir a cidade pulsando sob seus pés e, ao mesmo tempo, levar consigo a serenidade adquirida nos momentos de espera e silêncio. A prisão terminou, mas o aprendizado permanece, silencioso, profundo e inesquecível.